Bom dia. Senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Aloysio Nunes Ferreira, senhora senadora Ana Amélia, relatora de minha indicação, a quem agradeço pelo relatório, senhoras senadoras, senhores senadores, que minhas primeiras palavras, senhor presidente, sejam de agradecimento à senhora presidente da República, Dilma Rousseff, e ao senhor ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, por minha indicação para ocupar um honroso cargo de embaixador do Brasil junto à República de Moçambique e, cumulativamente, junto à República de Madagascar e ao Reino da Suazilândia. Peço licença, senhor presidente, para me dirigir a esta comissão para fazer uma breve apresentação sobre esses três países e depois pôr-me à disposição para eventuais perguntas e comentários de vossas excelências. Começo por Moçambique, país com o qual o Brasil tem um histórico e marcado relacionamento que completa, no próximo mês de novembro, mais precisamente no dia 15 de novembro, 40 anos do estabelecimento de relações diplomáticas. E cabe lembrar também que poucos dias atrás, mais precisamente dia 25 de junho, foram comemorados 40 anos da independência de Moçambique. Não parece apropriado, no meu modo de ver, proceder a uma exaustiva recapitulação histórica de Moçambique, mas acho que cabe assinalar a longa guerra civil que afligiu o povo irmão moçambicano entre 77 e 92, que trouxe consequências devastadoras, perversas sobre o desenvolvimento econômico e social de Moçambique. Essa guerra que teve em sua origem elementos desestabilizadores da própria região. Vamos lembrar que na época ainda existiu o apartheid na África do Sul, também houve um papel importante desempenhado pela antiga Rodésia, ainda na época da confrontação ideológica leste-oeste. O final da guerra possibilitou à sociedade moçambicana traçar um outro destino, um caminho da paz e da reconciliação nacional. Os acordos de Roma de 92 foram uma clara demonstração nesse sentido. Os acordos foram entre a Frelimo e a Renamo. E dois anos depois, houve eleições presidenciais, sagrou-se vencedor o líder da independência, Samora Machel. O cenário moçambicano de hoje demonstra esse acerto do pós-conflito. O país consolida passo a passo a democracia. Houve eleições multipartidárias em 94, 99, 2004, 2009 e 2014. Há eleições de forma regular e pacífica. Há um pleno funcionamento da Assembleia da República. Isso tudo credencia Moçambique como um país a ser, na minha opinião, emulado por outros países nesse cenário de pós-conflito. O diálogo é promovido de forma constante. Alguns dias atrás, acompanhando o noticiário de Moçambique, houve mais um chamamento do atual presidente Filipe Nyusi ao líder da oposição, líder da Renamo, para um diálogo. No plano econômico, o cenário moçambicano de hoje se mostra bastante promissor. Há um crescimento sustentado de 7% ao ano na última década. Moçambique exibe uma das maiores taxas de crescimento da região subsaariana. Há um crescente equilíbrio no plano macroeconômico, há uma boa governança, há uma inflação reduzida de cerca de 4% ao ano. Houve importantes descobertas de reservas de petróleo e gás, reservas de gás descobertas para conhecimento de vossas excelências, na bacia do Rovuma, no norte de Moçambique, seriam capazes de suprir um país como o Japão nos próximos 30 anos. Há um marco regulatório definido nessas áreas carbonífera e petrolífera de gás. Então, todas as características presentes dão uma boa dimensão de um país de enorme potencial como é Moçambique. Claro que ainda há desafios e vulnerabilidades, sobretudo na área de segurança alimentar e na oferta de emprego, sobretudo da população mais jovem. Mas o que se diz muito em Moçambique, e isso é reiterado pelo próprio presidente, é de que há necessidade de reduzir as desigualdades sociais, de modo a disseminar para toda a sociedade moçambicana os benefícios desse alto crescimento que Moçambique tem experimentado nos últimos anos. Quanto à relação bilateral com o Brasil, senhor presidente,
há duas áreas que caminham muito bem e uma outra que poderia ser fortalecida, você poderia avançar um pouco mais. Começo pela área de cooperação. O Moçambique é o maior beneficiário da cooperação brasileira com recursos da Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty. Cobre áreas bastante diversificadas, como saúde, educação, formação profissional, sistema previdenciário, desenvolvimento agrário, entre outros. São projetos estruturantes. Nossa cooperação, como sabem Vossas Excelências, procura distinguir-se, busca diferenciar-se na maneira de um compromisso que se há com o país parceiro, de modo a fomentar iniciativas que promovam mudanças de fato estruturais, baseadas no desenvolvimento das capacidades locais. A cooperação brasileira, como se diz, responde a demandas e não impõe condicionalidades. São exemplos dessa cooperação de caráter bilateral. Eu queria mencionar dois projetos importantíssimos que desenvolvemos com o governo de Moçambique, que são a Universidade Aberta em Moçambique e também a Fábrica de Medicamentos Antirretrovirais. Rapidamente, falo da Universidade Aberta, atende a cerca de 600 estudantes, está presente em tem três polos em todo o território moçambicano, e os cursos são coordenados pela CAPES e desenvolvidos por 4 universidades federais brasileiras, 2 do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Goiás. A Fábrica de Medicamentos é um projeto de enorme envergadura e demonstra nossa capacidade, a capacidade brasileira na área de saúde pública e na produção de medicamentos. E nossa vontade de contribuir para o desenvolvimento econômico e social de um país como Moçambique. A fábrica foi instalada com muito cuidado, com muita competência pela nossa Fiocruz e com a importante participação de farmanguinhos na capacitação de pessoal. Temos que ter em mente que Moçambique detém um alto índice de infecção por HIV em sua população. Também há mecanismos importantes de cooperação trilateral, que é uma modalidade cada vez mais utilizada. Permite potencializar a cooperação técnica sul-sul. De um lado, temos países como o Brasil, com enormes vantagens comparativas, afinidade cultural, diversidade étnica e solidariedade, e a existência de tecnologias mais bem adaptadas às condições de países como Moçambique. E, de outro lado, nós temos as vantagens dos doadores tradicionais, com recursos, com experiência e com estrutura logística. Também temos um importante projeto que desenvolvemos no aspecto trilateral também, que é do governo de Moçambique, com o apoio dos governos do Japão e do Brasil, que é o ProSavana. A savana, como sabem Vossas Excelências, tem um bioma que é muito semelhante ao nosso cerrado. E esse projeto tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do corredor de Nacala, no norte do país. O objetivo é ter uma agricultura competitiva, socialmente inclusiva e ambientalmente responsável. Temos também importante cooperação trilateral com os Estados Unidos, na área de inovação tecnológica, e também com a Alemanha, na área de meteorologia e meteorologia. Ainda na cooperação trilateral, desenvolvemos com o Programa Mundial de Alimentos o Programa Nacional de Alimentação Escolar de Moçambique, que pretende reduzir a insegurança alimentar e melhorar o rendimento escolar das crianças e reforçar a produção local. Senhor Presidente, na área de investimentos, a presença brasileira é bastante relevante, bastante importante. É tão importante que dos 6 empréstimos não concessionais aprovados pelo governo de Moçambique para ocupar o teto do endividamento de $1,5 bilhão para o triênio 2013 e 2016, desses 6 projetos, 4 são brasileiros. Vale registrar que apenas uma empresa, a Vale, é responsável por um projeto de grande envergadura, que inclui a exploração de uma das maiores reservas carboníferas do mundo, que é a mina de Moatize, na província de Tete, no noroeste de Moçambique, e também no corredor logístico, que se menciona a construção de ferrovias, a modernização de ferrovias e a construção do Porto de Nacala, que é um porto de águas profundas e que servirá como uma alternativa muito importante, dado o esgotamento portuário de muitos países vizinhos a Moçambique. Durante a visita do ministro Mauro Vieira, que ocorreu em março último,
foram assinados 2 importantíssimos instrumentos para fomentar ainda mais os investimentos brasileiros, que são o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, que também em outros países já foram também assinados, e também um memorando de entendimento para a promoção de investimentos. Senhor presidente, o comércio bilateral parece ser um grande desafio. Se de fato no comércio conheceu um expressivo crescimento de 162% entre 2005 e 2014, hoje em dia o comércio caiu a índices que não refletem a densidade do relacionamento Brasil e Moçambique. O Brasil tem um superávit, nós exportamos, sobretudo, carne de frango, talas de junção de ferro e aço, transformadores, e importamos, sobretudo, carvão mineral e tabaco. Teríamos que nos empenhar não só em divulgar as oportunidades de comércio que existem em Moçambique, mas talvez em setores, pela leitura dos documentos, talvez na área de casa e construção, talvez na área de alimentos e bebidas, mas também incentivar parcerias para a internacionalização e investimentos de empresas brasileiras com vista à produção local. Quais seriam, senhor presidente, minhas principais linhas de atuação que pretenderia desenvolver em Moçambique, caso aprovado por esta comissão? Na área de biocombustíveis, tenho a impressão que temos um importante campo para avançar, temos interesse em impulsionar a produção de etanol em Moçambique, já foi assinado um memorando de entendimento sobre energias renováveis, durante também a visita do ministro Mauro Vieira em março último, e que abre boas perspectivas nessa área energética. Há um dado importante, e de acordo com um estudo preparado pela Fundação Getúlio Vargas, seria necessário usar apenas 0,8% das terras aráveis de Moçambique para suprir a demanda interna por etanol para cumprir a meta da mistura de 10% na gasolina. Atenção especial, naturalmente, senhor presidente, seria dada à comunidade brasileira residente em Moçambique. O setor consular da Embaixada registra a presença de 4.400 brasileiros em Moçambique, dos quais 1.500 no interior do país. Então, dado esse número importante, acho que seria importante realizar consulados itinerantes para nós alcançarmos essa população residente no país, sobretudo as que estão no interior do país. E também seria importante reativar o Conselho de Cidadãos, de modo a conhecer as preocupações, as necessidades da população local, população brasileira residente em Moçambique. Na área de cooperação, tentaríamos incrementar a modalidade triangular com organismos multilaterais, como o Banco Mundial, e também agências especializadas como a OIT e a OMS. Queria, por último, senhor presidente, mencionar Madagascar e Suazilândia. Temos relações diplomáticas com Madagascar desde 1996. Houve uma grave crise política no país, em 2009, e que se resolveu com a instalação de um governo legítimo e internacionalmente reconhecido apenas de 2014. A economia do país já é essencialmente agrícola, é bastante dependente de ajuda externa, mas ainda há perspectivas importantes para o país na área de turismo e importantes reservas de níquel, titânio e cobalto. Nossas relações bilaterais se encontram em um patamar bastante modesto, nosso comércio é reduzido, chega de 24 milhões de dólares, e vendemos açúcar e farelo de soja e importamos, sobretudo, vestuário e produtos químicos orgânicos. Mas acho que há um interesse, por isso já foi exposto a nossa atual embaixadora, Lígia Scherer, de receber investimentos brasileiros e estabelecer cooperação com o Brasil, sobretudo nas áreas de agricultura e piscicultura. Com a Suazilândia, estabelecemos relações diplomáticas em 78, é uma monarquia com um parlamento bicameral, e na área de cooperação técnica chegamos a ter algum diálogo na área de saúde, mas que não foi levado adiante. Mas há, de fato, um vivo interesse Suazi em receber investimentos brasileiros e em estabelecer cooperação com o Brasil. A exemplo de Moçambique, também temos boas perspectivas na área de energia renovável. Senhor presidente, essas seriam minhas palavras introdutórias. Agradeço a atenção e estou à disposição, evidentemente, das senhoras senadoras e senhores senadores para eventuais perguntas e comentários. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador, pela sua exposição. Bom, nós vamos ouvir agora o embaixador José Luiz Machado Costa, indicado para nossa representação na Organização dos Estados Americanos. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Aloysio Nunes Ferreira. Obrigado também ao senador José Agripino pela
relatoria, e aos senhores senadores membros desta comissão, por cuja presença e interesse eu muito agradeço. Considero um privilégio estar aqui hoje perante essa comissão pela terceira vez na minha carreira. A primeira vez foi em 2008, quando fui indicado para a embaixada no Suriname, e a segunda vez para o Haiti, em 2012, que é o posto onde eu me encontro atualmente. A propósito, senhor presidente, se o senhor me permite, eu gostaria de assinalar aos senhores senadores que o Haiti é o posto que eu ocupo atualmente, e até eu ser aprovado para um novo destino, eu sigo embaixador em Porto Príncipe e eu me coloco também à disposição dos senhores senadores, caso tenham algum questionamento ou alguma pergunta para fazer sobre o posto que eu ocupo atualmente. Sinto-me honrado por ter tido meu nome indicado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar o cargo de representante permanente do Brasil na OEA, e também agradeço ao ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, por haver recomendado meu nome à senhora presidente. Eu tive a oportunidade de servir por 2 períodos na Organização dos Estados Americanos, num total de 7 anos. O primeiro entre 87 e 90, meu primeiro posto na carreira como terceiro secretário, e o segundo período de 2002 a 2006 como conselheiro e ministro conselheiro. Nesses 2 períodos, a OEA enfrentou desafios importantes, o primeiro relacionado com o final da Guerra Fria, quando ainda proliferavam muitos conflitos e situações difíceis na América Central, que mobilizavam muito a organização, e o segundo, na comoção que se formou logo após o 11 de setembro, quando a organização passou a se concentrar nos novos parâmetros de segurança no hemisfério, que levou à adoção do conceito de segurança multidimensional. E eu não poderia deixar de mencionar, senhor presidente, que eu considero uma coincidência muito oportuna eu estar compartilhando essa sabatina com meu colega e amigo, Rodrigo de Lima Baeno Soares, que iniciou a sua carreira quase ao mesmo tempo que eu, e que por várias ocasiões encontrei em Washington, em 87, quando eu fui trabalhar na Missão do Brasil, e o seu pai, o embaixador João Clemente Baena Soares, era o secretário-geral da OEA. O embaixador Baena Soares recebeu uma OEA desacreditada e paralisada e, em pouco tempo, resgatou o prestígio da organização, havendo conduzido um extraordinário trabalho de pacificação na América Central, que garantiu sua reeleição por mais 5 anos, quando ele pôde se dedicar, então, a melhorar e aperfeiçoar a gestão dos trabalhos da OEA. Eu acompanhei, na época, o embaixador do Brasil, meu chefe na OEA, o então embaixador Dário Castro Alves, a 10 países do Caribe. Não posso dizer que tenha sido uma missão muito árdua, mas foi para garantir a reeleição do embaixador Baena Soares, e só recebíamos nessa missão elogios ao trabalho do embaixador Baena Soares. Eu só queria, então, deixar esse registro, para uma coincidência que me parece feliz, que me trouxe lembranças positivas. O embaixador Baena Soares hoje é membro da Comissão Jurídica Americana, que muito fez pela OEA e de quem eu muito aprendi. O segundo período foi bastante intenso, em seguimento aos ataques de 11 de setembro às Torres Gêmeas em Nova York. O embaixador Walter Peckle Moreira era, então, o representante permanente do Brasil na OEA, e quando as torres foram atacadas em Nova York, a OEA estava numa reunião extraordinária em Lima, aprovando a Carta Democrática Interamericana. E havia muitas frases e muitas passagens em colchetes, havendo grande debate, até que o secretário de Estado americano, Colin Powell, fez um pedido emocionado para que se aprovassem, sem maiores delongas, a carta, o texto da carta, porque o que a região estava mais precisando naquele momento era de mais democracia. Assim foi feito. E a OEA que eu devo encontrar agora, caso aprovado por essa comissão, passa também por um momento de transformação e redefinições. Processo no qual o Brasil, por suas credenciais, terá que ter, sem dúvida, um papel relevante. E o processo atual se baseia nos 4 pilares básicos em que se concentra o trabalho da organização e que o Brasil ajudou a definir, que são a democracia, direitos humanos, desenvolvimento integral e segurança multidimensional. O pilar da democracia reúne todos os assuntos jurídicos e políticos, como as cúpulas das Américas, que são as reuniões de chefes de Estado, que ocorre a cada 3 anos, as reuniões de consulta de chanceleres, as reuniões de ministros da Justiça e a Comissão Jurídica Interamericana, que tem a sede no Rio de Janeiro.
O pilar dos direitos humanos, um dos mais importantes da organização, contempla o processo de reflexão que está ocorrendo neste momento sobre o fortalecimento do sistema interamericano de direitos humanos, que inclui a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana e as conferências dos Estados parte do Pacto de São José. O pilar do desenvolvimento integral, mais amplo e mais diversificado, abrange uma série de instâncias em área econômico, social, educacional, cultural, científico e tecnológico. É o pilar principal para os esforços dos Estados com vistas à superação da pobreza no continente e que se espera passe a contar cada vez mais com o engajamento dos países do Norte, Canadá e Estados Unidos. O pilar da segurança é de fundamental importância, no sentido em que faculta a cada Estado-membro definir, sem imposições, seus próprios parâmetros de segurança e defesa, segundo o conceito da segurança multidimensional. E vale lembrar que a OEA é, hoje, o único organismo político das Américas que contempla desde as pequenas ilhas do Caribe até a única potência global do planeta, segundo o princípio da igualdade de representação dos Estados. E é o único foro que reúne todos os países da região em contato diário, onde são abordados temas de interesse da região. O atual processo de aproximação entre Cuba e os Estados Unidos possibilitou reunir no Panamá, agora em abril último, pela primeira vez, todos os 35 países da região, contribuindo assim para a superação de um passado anacrônico, de desconfianças e de afastamento, e abrindo as portas para um futuro mais promissor para o nosso continente. É importante ter em conta que hoje tem uma menor assimetria em relação a 20 anos atrás nas relações de poder entre os países das Américas. Há, por outro lado, a constatação de uma crescente reforço da multipolaridade no plano global, e isso tem reflexos também no modo de atuar da OEA. Essa diversidade, às vezes, é traduzida em disputa entre países e blocos de países dentro da organização que acabam a gerar uma certa paralisia. E o Brasil, eu considero, é o único país capaz de transitar com facilidade por todos os diferentes grupos dentro da organização, com uma função de coordenador e de intermediário do diálogo. Isso resultante da credibilidade adquirida pelo país em virtude de posições de princípio e de postura equilibrada que temos por hábito adotar. Tradição essa que pretendo, caso conte com o beneplácito desta Casa, fazer valer como novo titular da missão do Brasil. Um desafio fundamental do novo secretário-geral, o uruguaio Luiz Almagro, que foi eleito com o decidido apoio brasileiro, será o de assegurar que as atividades da OEA não dupliquem esforços ou não se confundam com as de outros grupos regionais ou mecanismos subregionais, como o UNASUL, o CELAC. A existência crescente dessas instâncias não deve ser vista como um cenário competitivo, mas como canais complementares de inserção no continente. Em lugar de disputar espaço político com esses novos foros, a OEA precisa, isto sim, definir suas prioridades e seus objetivos com maior clareza, o que só pode ser obtido, além do aperfeiçoamento da gestão, que necessita melhorias, com maior engajamento dos seus principais Estados-membros. O Brasil é hoje, depois dos Estados Unidos, o principal contribuinte da OEA. Nossa cota, contribuição anual, foi acrescida de 25% no último ano, passando de 8 milhões para 10 milhões e 200 de dólares por ano. E nós estamos em dívida com a organização nos exercícios de 2014 e 2015, um total de 18 milhões de dólares. O governo brasileiro está se empenhando em saldar seus compromissos com a OEA relativos a esse exercício no mais breve prazo possível. Eu estive conversando com a chefia do Itamaraty, o senhor ministro de Estado das Relações Exteriores tem efetuado gestões ingentes para que possamos efetuar o pagamento, ao menos em parte, como um gesto de apoio à gestão ao novo secretário-geral. Desculpe, embaixador, qual é a importância do nosso débito? 18 milhões de dólares. Outro tema sensível para o próximo representante do Brasil na OEA será os direitos humanos. O Brasil se engajou desde 2011
no processo de reflexão sobre o fortalecimento do sistema interamericano de direitos humanos. E esse esforço trouxe resultados positivos. O Brasil contribuiu para uma maior previsibilidade, transparência e eficácia do sistema interamericano de direitos humanos. O processo de aperfeiçoamento durou até 2013 e todas as partes envolvidas concordaram que os métodos da comissão melhoraram. Como ressaltou recentemente a esta comissão o senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, a política externa do Brasil se pauta por objetivos de Estado permanentes. E eu pretendo, se aprovado, continuar a me pautar por esses princípios. E, igualmente importante, estar atento para que não se conforme no sistema interamericano arranjos vinculantes que possam contrariar os interesses brasileiros. Como ocorreu no início da década de 2000, com o tema da segurança hemisférica, área da qual me ocupei, quando alguns países propuseram a transformação das Forças Armadas no continente em algum tipo de guarda nacional, voltados para o combate ao narcotráfico e ao terrorismo. Proposta que não prosperou por causa da reação forte de vários países sul-americanos, do qual o Brasil teve participação importante. Tenho bem presente, senhores senadores, o interesse e acompanhamento atento desta Casa ao papel exercido pelo Brasil na Organização dos Estados Americanos e, se aprovado, estarei sempre disponível, senhores senadores, para prestar quaisquer informações que julgarem necessárias acerca da nossa atuação nesse foro. Eu prefiro não me alongar mais, senhor presidente, para deixar mais espaço para o debate. Muito obrigado.